Eu sei que nós precisamos ter reverência completa com o nosso corpo também, mas a maior reverência, ela está dentro do seu coração. E a reverência, ela não é somente na leitura, mas ela é principalmente quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então tenha atenção, porque há uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Está no telão? Glória a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou ler de novo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Noite de memorial, de trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nossas vidas, se entregando na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, e através desse sacrifício Ele nos religou com o céu. A Bíblia nos diz que Ele nos reconciliou com o Senhor. No capítulo de número 59, se eu não me engano, do livro do profeta Isaías, os primeiros versículos nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos alcançar. E às vezes parece que a mão do Senhor está encolhida, mas o profeta, sendo usado pelo Senhor, ele diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Por mais que pareça, ela não está encolhida. Isso significa que a mão do Senhor, ela nos alcança. Diz também que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir. O Senhor, Ele nos ouve, por mais que às vezes parece que Ele não está nos ouvindo. Mas no versículo 2 ele vem com a resposta, porque às vezes parece que a mão dele está encolhida, que os teus ouvidos estão tampados. Porque no versículo de número 2 do livro do profeta Isaías, se eu não me engano, capítulo 59, diz que as vossas transgressões é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Transgressão é pecado, é transgredir, é errar diante de uma lei estabelecida aqui para nós, lei estabelecida pelo nosso Deus. Nós vivíamos, a Bíblia nos mostra como o próprio presbítero leu no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Nós vivíamos desgarrados das mãos do Senhor, vivíamos longe, e Jesus escolheu-se morrer, sofrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o livre acesso até Deus. Hoje nós acessamos ao céu por causa de Jesus Cristo. Não há como você se aproximar de Deus se não for através de Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 6, nos diz o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é um grupo de pessoas não vai chegar até Deus se não for por Jesus, não. Ninguém da humanidade é capaz de chegar até Deus sem antes passar pelo sacrifício
que Jesus fez por nós. Sem antes reconhecer o sacrifício na cruz, é impossível nós nos achegarmos a Deus. Hoje nós nos achegamos a Deus porque nós cremos que Jesus morreu uma vez por nós para perdoar os nossos pecados. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, ao qual foi lido aqui nesta noite, ele levou consigo todas as nossas dores, ele levou consigo todo o nosso castigo. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu sofrimento, pela sua tortura, pela sua crucificação, é que nós somos sarados. Jesus é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, e é Ele que perdoa os nossos pecados. E eu venho dizendo já há alguns cultos, e quero refrescar a sua mente, que ninguém vai para o inferno por causa do pecado, mas muitos vão para o inferno por não se arrepender do pecado. É impossível se arrepender do pecado sem chegar até Jesus. Jesus é a razão do arrependimento. Ninguém é capaz de se arrepender e se reconciliar com Deus sem passar por Jesus Cristo. E aqui neste provérbio sábio, ele nos conta que o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. O que encobre os seus pecados, o que pratica pecados ocultos de uma forma deliberada, sem arrependimento, nunca, não é de vez em quando, não é um momento da vida, mas nunca vai viver uma vida de prosperidade. E prosperidade bíblica não é valor financeiro, prosperidade bíblica é realização humana. Você nunca vai se sentir realizado ou realizada uma vez que você transgride e encobre as suas transgressões. Mas ainda o sábio completa o versículo dizendo que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Para confessar, amados irmãos, ou melhor dizendo, para alcançar a misericórdia de Deus, uma vez que a palavra misericórdia significa favor imerecível, é um favor que nós não merecemos, é algo que nós temos de Deus, não por méritos, mas pelo favor dele para com as nossas vidas. E esse favor, repito, é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, para que nós alcancemos a misericórdia de Deus, o favor de Deus, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, nós precisamos passar por 3 etapas de atitudes que precisamos ter para alcançar a misericórdia de Deus. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, somos pecadores, incluindo principalmente eu. Nós que aqui estamos, não há nenhum de nós que deixamos de pecar hoje. Todos os dias nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos através dos nossos olhos, pecamos através dos nossos ouvidos, pecamos através das nossas intenções, pecamos diante das nossas ações, pecamos através das nossas mãos. Todo o nosso corpo ele pende para o pecado, e às vezes nós pecamos inconscientemente, mas continua sendo pecado. E a primeira atitude que nós precisamos ter para alcançar a misericórdia de Deus é reconhecer que nós somos pecadores.
Ninguém é capaz de chegar a Deus sem antes reconhecer que você é pecador, e que você é passível, e que você não merece a eternidade. Você precisa primeiro reconhecer que nenhum de nós aqui somos dignos da ceia do Senhor por nossa própria humanidade e capacidade. Nenhum de nós que aqui estamos somos dignos de estarmos aqui dentro adorando ao Senhor. Nenhum de nós somos dignos de proferir o nome de Deus. Nenhum de nós somos dignos de abrir os nossos lábios e celebrar a Deus com cânticos. Nenhum de nós somos dignos de dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com Deus. Não somos dignos de nada. A palavra do Senhor nos diz no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 39, nos diz assim: do que se queixa o homem, senão dos teus próprios pecados. Mas o versículo de número 32 ou 33, ali por perto, vai nos dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós só não somos consumidos nessa terra, ou ainda não fomos, por causa da misericórdia de Deus, porque o versículo continua dizendo: ela se renova todas as manhãs. Isso significa que antes de nós despertarmos pela manhã, a misericórdia de Deus já está te aguardando para te dar uma oportunidade de vida. A misericórdia de Deus já está nos aguardando para nos dar a oportunidade de viver novamente. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor estão diante de nós, para que nós não sejamos consumidos. Há quem diga que todas as coisas, há quem diga não, a Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas para a glória e louvor de Deus. A terra que você pisa foi criada para a glória de Deus. A água que você bebe foi criada para a glória de Deus. O fôlego de vida, o ar que você respira foi criado para a glória de Deus. A natureza, as árvores, o vento, os pássaros, os animais foram criados para a glória de Deus. Mas Deus deu aquilo que foi criado para a sua glória, para nós homens, mulheres dominar. A Bíblia nos diz no livro do Gênesis: cuidai e dominai sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E que o homem tem feito com aquilo que Deus criou para a sua glória. O homem tem pecado, o homem tem roubado, o homem tem matado, o homem tem desejado mal, o homem tem raiva um do outro, o homem pensa só coisas negativas, o homem tem blasfemado contra Deus, o homem tem rejeitado a Deus. E nós estamos usando aquilo que foi criado para a glória do Senhor de uma forma deliberada. É por isso, irmão diácono Luizinho, que a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque a vontade da terra é de se abrir e nos engolir. Sabe por quê, diaconisa Maria? Porque nós usamos a terra para fazer coisas erradas contra Deus, e a terra está dizendo: você está me usando, que fui criada para a glória de Deus, para praticar o seu pecado, para fazer a sua vontade longe de Deus. A terra, a vontade dela é de nos engolir. A água, ela quer parar de jorrar sobre a sua torneira. O ar, ele quer parar de dar fôlego a você. A natureza, ela geme como dores de parto, porque o homem tem destruído e usado a capacidade que Deus deu para usar
aquilo que foi criado para a sua glória e para o seu louvor, para praticar coisas que desagradam a Deus. E Deus, por sua bondade, amor e misericórdia, que se manifestou através de Jesus na cruz do Calvário, Ele disse: a minha misericórdia vai levantar antes de você, porque se a minha misericórdia não levanta antes, a terra te engole, a água te destrói, o vento te destrói, a natureza te destrói, os animais te destrói, mas eu não deixo, porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele dá limite às águas do mar. Ele fala: você vai ter a beirada, você não vai mais adiante. A palavra de Deus nos diz que Ele tem o poder sobre a tempestade, Ele tem um domínio sobre os animais. Nada faz nada contra a vontade soberana de Deus. Mas a pergunta é: você ainda vai continuar usando aquilo que Deus criou para o seu louvor e glória, para continuar pecando deliberadamente, para continuar rejeitando a misericórdia dele sobre a sua vida? Até quando você não vai reconhecer a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Até quando você vai ser frequentador de igreja? Até quando você não vai se quebrantar? Até quando você não vai reconhecer que você é pecador e que o seu intelecto, a sua bondade, o que você faz não vai te levar para a eternidade? Quem vai te levar é Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos levar à eternidade. E não é porque somos bons, não é porque nós somos a última bolachinha do pacote, é por causa da graça e misericórdia que se manifesta. E nessa noite Deus está dizendo: você não vai para o inferno por causa do seu pecado, mas é possível você ir para o inferno se você não se arrepender. E para se arrepender, a primeira coisa, irmão diácono Wellington, é reconhecer que você é pecador. Para alcançar a misericórdia de Deus, primeiro eu sou pecador. Se humilhar diante de Deus. A segunda atitude está no versículo: confessar o seu pecado. Reconhece primeiro que você é pecador, depois confessa. Pare de dobrar os joelhos só para pedir. Pare de dobrar os joelhos só para se lamentar. Pare de dobrar o joelho só para murmurar contra Deus, mas dobre o joelho e se humilha. Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno do teu amor, eu não sou digno da sua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Eu sou pecador. Só que tem um detalhe: o meu e o seu pecado tem nome. Vivemos em um tempo que ninguém quer confessar pecado. Dobramos o joelho e dizemos, irmão diácono Luiz: Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecado? Deus quer saber. O seu pecado tem nome, e você precisa pronunciá-lo. E eu sei que é uma luta para falar, até quando estamos sozinhos, qual é o nosso pecado. É uma luta, irmão. Às vezes que eu estou aqui de madrugada orando sozinho, eu vou confessar o meu pecado, eu tenho dificuldade de pronunciar os pecados que estão de perto, me rodeiam. Porque Satanás tem trabalhado em nossa mente dessa forma. Tá bom, reconhece, você é pecador, mas não fala nem para Deus qual é o seu pecado. Nós só alcançamos a misericórdia primeiro se reconhecer e se confessar. E o seu pecado tem nome. Você sabe qual é o seu pecado. O Espírito Santo de Deus está aí ministrando dentro do seu coração. Quando dobrares o seu joelho, confesse. Antes de participar deste ato simbólico que traz o memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, trazendo aqui, simbolizando o corpo no pão e o sangue no suco de uva, confesse: Senhor, eu tenho um pecado nessa área. E não é porque você vai confessar que Deus está falando: nossa, esse pecado é muito grande, não bebe a ceia não. Não. Ele não é como eu, se estou ser humano. Eu sou tendencioso a te julgar.
Você é tendencioso a me julgar. Eu sou tendencioso, se souber do seu pecado, muitas vezes, me afastar de você, não te cumprimentar e nem olhar mais para a sua cara, porque nós seres humanos somos assim. Condenamos uns aos outros com muita facilidade, mas aquele que te gerou, Ele sabe o seu pecado, conhece o seu pecado, mas quer te ouvir arrependido, confessar qual é Ele, e Ele é fiel para te perdoar. Primeiro passo é reconhecer, segundo passo é confessar, terceiro passo é deixar. Porque nós vivemos em um tempo que muitas pessoas estão assim: eu confesso o meu pecado, mas daqui a pouco eu volto para a mesma lama. Eu confesso o meu pecado, daqui a pouco eu volto para a mesma prática. Eu já pedi perdão, agora eu vou voltar lá na lama. Mas eu vou na lama, mas depois eu peço perdão, que Deus perdoa. Não. Não é desse jeito não. 3 passos: reconheça. Segundo, confesse. Terceiro, deixa. Quarto, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Só é possível alcançar a misericórdia de Deus, o favor de Deus, se nós deixarmos a vida que desagrada ao Senhor. Eu posso pregar bem, posso louvar bem, posso ser bonito, posso estar de terno, posso estar cheiroso. Se eu não deixar o pecado, eu não verei a face do meu mestre. Posso falar bonito e posso ensinar bonito, se eu não deixar o meu pecado, a eternidade no inferno me espera. É possível você confessar, querer deixar e às vezes voltar, por causa da necessidade da carne, mas o seu esforço vai falar mais alto. Quando nós reconhecemos, confessamos, o Espírito Santo de Deus é quem vai nos dar capacidade e forças para vencer os desejos desenfreados de nossa carne. Você só consegue deixar o seu pecado quando você se esforça e clamar: Senhor, me ajuda na minha fragilidade. Senhor, me ajuda, esse pecado, ele grita em meu coração, eu não quero, mas eu não consigo. Irmão, escute isso. A maioria que sabe, mas tem irmão que não sabe. Eu passei durante 7 anos usando crack, e mais de 6 anos depois que eu viciei no crack, eu fui muitas vezes na bocada usar crack, não querendo ir, mas eu não tinha o domínio. Quantas vezes eu fui na casa do meu pai chorando, pedindo dinheiro para ele me dar, para mim usar droga. Ele pegava eu e levava lá no meio do pasto. Falava: você quer dinheiro, mas eu vou orar para você. Meu pai chorava, vendo eu naquela miséria. Eu chorava com ele, de joelhos. E ele dizia: filho, ainda você quer dinheiro? Pai, eu quero, eu não consigo, porque eu estava preso no pecado, eu estava preso no vício. Eu me lembro de várias vezes ir na boca comprar crack, descendo lágrimas dos olhos, porque eu sabia que eu ia sofrer naquilo, mas eu não conseguia. De tal forma que o traficante dizia: por que você está chorando? Ele dizia: nada não. É porque eu não conseguia, eu era escravo daquela vida. E eu sei que muitas pessoas estão assim, estão escravas do pecado, não querem voltar para lá. Mas escute, a misericórdia de Deus está aqui neste lugar, nessa noite. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu não estou aqui para te julgar. Eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço os seus limites, mas a minha misericórdia está sobre a sua vida nesta noite, e eu, o Senhor, te levantarei, quebrarei as correntes, trarei liberdade à sua alma.
O dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu falei: Deus, eu não quero essa vida. Porque o meu pai falava, eu falava: Pai, Deus não existe não, Pai. Olha a vida que eu estou levando, perdi tudo, Pai. Deus não existe não. Se eu existisse, eu não estava nessa vida. Não é assim, diáconozinho, que nós falava? Meu pai falava assim: filho, ora que Deus ouve. Que ouve nada. Se Deus para mim não serve, eu quero morrer, eu falava. E meu pai falava: ora que Deus ouve. Quando meu pai ia embora, eu ia atrás das drogas. Chegava de madrugada, quando acabava toda a droga, vinha aquela depressão. E eu me lembro que eu joelhava dentro de casa sozinho, sem energia, irmão, que eu tinha fumado até o fio de casa, sem nada, sem um móvel nenhum, o chão duro, concreto. Eu dobrava o meu joelho ali e falava: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida, porque eu não consigo. Se o Senhor verdadeiramente existe, salva minha alma, porque eu estou preso aqui e eu não consigo sair. Jesus me ouviu, irmão. Jesus, Ele me ouviu e Ele te ouve nessa noite. Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Jesus me deu uma nova razão de viver. Jesus me fez ser o que eu nunca imaginei. Eu não gostava de crente, irmão. Eu sentava mais ou menos onde está a irmã Edna ali, ó. Vinha porque meu pai insistia, ele e a missionária Wanda. Eu sentava ali, não sentia Deus, não ouvia Deus falar. Eu saía e entrava fumando um cigarro. Mas Jesus ouviu sim. Às vezes você está arrependido e parece que Jesus não te ouve. Mas aqui tem alguém que drogado, virado, com o olho desse tamanho de tanto usar crack, sem comer, sem tomar banho mais de uma semana, sem nada dentro de casa, um ambiente de destruição, de morte. Clamou esse Jesus, e Jesus salvou a minha alma. Jesus não me chamou só para sentar na igreja, Ele me colocou para ser pastor, para cuidar de almas, para cuidar de famílias, para cuidar de casais, para cuidar de jovens, para cuidar de crianças, irmão. Alguém, irmãos, que vivia na rua pedindo, roubando as pessoas, que as pessoas olhavam para mim e fugiam de mim. Jesus me colocou para dizer que Ele existe e que as misericórdias dele se manifestam ainda nos dias de hoje. Só que o meu pai, ele não desistiu de mim. Estou terminando, irmão. Não desiste, viu? Por mais que as pessoas dizem abandona, por mais que as pessoas dizem vai embora, e o desejo do coração é ir embora mesmo, Jesus disse: a minha misericórdia levanta todas as manhãs antes de você. Não desiste da sua casa, não desiste do seu casamento, não desiste da sua família. Mesmo que todas as circunstâncias estão dizendo ao contrário, as misericórdias do Senhor, ela permanece para sempre. Permitindo Deus, a semana que vem eu continuo, porque tinha mais coisas para dizer, porque eu quero trazer ainda na semana que vem a diferença do remorso do arrependimento. Porque às vezes nós achamos que estamos nos arrependemos e estamos vivendo remorsos, e remorso não é arrependimento. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. Domingo que vem, venha estar conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
É raro isso, mas o Espírito Santo é Deus que nos conduz. Eu não sou de chorar em púlpito, não gosto. Mas quando a gente lembra da miséria que a gente viveu e o amor de dele se manifestar, meu irmão. Eu não chorei aqui por tristeza, não, chorei por ver onde Deus me trouxe, irmão. Talvez os irmãos olham aqui e falem assim: nossa, Levi mudou, hein? Levi hoje é diferente mesmo. Você se surpreende com isso? Eu sou o maior surpreso disso, irmão. Eu, mais do que todo mundo, sei o que eu passei. Eu não tinha esperança, mas Jesus se tornou a minha esperança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.